Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista especial com o secretariado de Santa Maria. Na oportunidade de hoje, vamos conversar com a secretária de Município de Cultura, Rose Carneiro. Rose Carneiro é formada em Relações Públicas pela UFSM, produtora cultural aqui em Santa Maria e na região por mais de 20 anos e foi reconduzida ao cargo de secretária de Cultura no atual governo, já que ela foi secretária de Cultura no governo anterior do então prefeito Jorge Pozzobon. Secretária, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e já queria iniciar lhe fazendo uma pergunta assim, debate pronto. A senhora foi secretária no governo anterior, foi reconduzida à pasta no atual governo, né, do prefeito Rodrigo Décimo. Queria que a senhora destacasse assim, como a senhora, as principais entregas que a pasta deu na gestão anterior e o que vocês pretendem avançar na cultura nesta segunda etapa, nesta segunda gestão, os principais gargalos que devem ser enfrentados, na sua opinião. Então, a gestão da cultura é sempre um desafio, né? Eu entrei em maio de 2020, ainda no finalzinho do primeiro governo, né, do prefeito Jorge Pozzobon. Início da pandemia. Início da pandemia, exatamente. E eu, sem nenhuma experiência de gestão pública, né, porque eu venho da iniciativa privada. Eu sou produtora, sou Relações Públicas, como tu falaste, sou produtora cultural há mais de 20 anos na cidade, na região. E aceito, então, o desafio de assumir a gestão da cultura no município. E a partir daí, a gente vem numa construção de entender a cidade, numa construção de entender a gestão da cultura na cidade, né? Conhecer a cidade, porque a gente diz que cultura e criatividade, porque é onde a cultura também se encaixa bastante, elas sempre existiram. Então, o que mudou é esse nosso olhar para essa cultura que faz parte da cidade e que está em todo lugar na cidade, e para isso a gente precisa de uma gestão. E aí a gente vem construindo, começou lá, né, no meio de uma pandemia, como tu disse, primeiro tentando inclusive entender a pandemia, né, Sim. E onde que a gente se encaixava nisso. Mas com muito trabalho, é sempre um desafio diário trabalhar na cultura, mas eu entendo que nós construímos isso, e construímos porque temos um sistema municipal de cultura, que é uma espécie de sistema de gestão, né? Então nós temos todo um programa de fomento à cultura, a gente tem um plano de cultura, a gente tem um conselho de cultura onde tem a participação da sociedade civil, e assim a gente foi trabalhando, construindo, ouvindo, né? E entendendo o que a cidade precisava. Então, nas suas diversas áreas, então, do patrimônio, né, que são os equipamentos culturais, nas políticas públicas, nas políticas de fomento, e assim a gente foi ajustando e melhorando, atualizando isso, né, para atender uma cidade como Santa Maria, que eu sempre ouço falar, Santa Maria é isso, Santa Maria é aquilo, mas Santa Maria é rica culturalmente, sabe? Tem uma riqueza cultural que, claro, toda cidade tem, porque toda cidade é singular, tem a sua cultura, tem as pessoas que ali estão, que fazem essa cultura. Mas Santa Maria tem uma pujança cultural, e isso vem da própria sua história, né? De pessoas que trabalharam muito para isso, e aí a gente pode falar do Edmundo, a gente pode falar do Zanata, a gente pode falar do seu Guido Isaías, do maestro que criou a orquestra, ou seja, Santa Maria também tem uma orquestra. Então a gente tem tanta coisa legal no município e que faz parte dessa cultura. A gente tem um patrimônio muito rico, a gente tem uma história, uma memória muito rica, e a Secretaria de Cultura procura dar conta, digamos, de todo esse universo, digamos assim.
E assim a gente foi trabalhando, ajustando os métodos, como a gente trabalhava, como a própria metodologia da Lei de Incentivo à Cultura, de como avalia, do quanto a gente precisa profissionalizar, porque a Secretaria de Cultura ela está no eixo econômico. Embora o seu impacto seja social, o eixo da cultura ele é econômico, ele movimenta a economia, ele gera trabalho e renda, ele cria possibilidades, né, de desenvolvimento da cidade. Então a gente foi ajustando entendendo, ajustando, e com o conhecimento técnico que a gente tem dentro da equipe da Secretaria de Cultura, a gente foi ampliando isso, ouvindo, obviamente, trabalhando com o próprio Poder Legislativo, né, ouvindo demandas, entendendo as demandas. O próprio Conselho também. O próprio, claro, o Conselho, como eu já falei, que é aquela instância que tem a parte representativa da sociedade civil. Então, nós fomos trabalhando isso e entendendo, buscando esse conhecimento, ampliando. Eu acho que teve muitas entregas, sabe? Na questão de patrimônio, né? A estação ferroviária que está aí, a Casa de Cultura que já está na metade praticamente da obra, o prédio da SUCV, que também é um prédio histórico, a própria Praça Saldanha Marinho, que tem 2 ícones da história, da memória, a Biblioteca Municipal, porque a biblioteca é um espaço muito importante, é importante para toda a cidade, né? O Arquivo Histórico Municipal. Então a gente tem um trabalho bem de muitas entregas nos últimos anos. Ampliamos esse olhar para a economia criativa, para olhar para os artesãos, para os designers, para os fotógrafos, sabe, para essa economia que é sustentável, essa economia que abrange tantas outras nuances e que faz parte também da cultura da cidade. Pois é, eu ia lhe perguntar, né, com essa questão que a senhora falou, né, de pensar a cultura, né, por esse viés do desenvolvimento criativo, da criação, né? A gente tem o Lab Criativo, tem a estação da Gare, né, o projeto, que agora me faltou o nome, do Espaço Lá Criativo, na estação Lab da Gare. Criativo. Exatamente. É o que fica no mercado da Vila Belga. Exatamente. E isso que eu queria perguntar para a senhora, né, como é que se vislumbra, isso ainda está iniciando, como é que se vislumbra esse crescimento e quando que a senhora, enquanto gestora da cultura, pensa que todos esses projetos assim da iniciativa aliando a cultura, a criatividade, podem estar a pleno no município? Nós já estamos num caminhar, né, numa jornada desse trabalho do Lab Criativo, que é um projeto, é um programa de formação, de capacitação, de identidade, que busca qualificar aquelas pessoas que já desenvolvem produtos de artesanato ou serviços, enfim, na cidade, que estão dentro desse espectro da criatividade, para a gente qualificar, para a gente formalizar, ver todas essas necessidades que se apresentam. Então, a gente já teve formação para mais de 2.000 pessoas, né? E não só dentro aqui do mercado da Vila Belga, como a gente saiu daqui. Então, a gente foi para Teneves, para um grupo de artesãs de lá, a gente trabalhou com o pessoal que trabalha com as cuias lá em Arroio do Só. Então, a gente buscou esses outros grupos também olhar para a cidade a partir daqui. E continuamos fazendo isso, ampliamos isso, porque entendemos que isso é importante. Isso tem uma questão de pertencimento da cidade, tem uma questão de geração de trabalho e renda, e a partir do trabalho de iconografia, que nós começamos em 2023, se desenvolveu muitos produtos, muitas linhas de produtos identitários que são sensacionais e acabam fazendo com que as pessoas olhem para a sua cidade de forma diferente. Então, a gente tem uma designer que desenvolveu uma coleção de joias a partir da história da catedral, uma outra designer de joias também a partir da Vila Belga. Então, uma designer que trabalha com confecção, que criou uma coleção de moda inspirada na Vila Belga. E tantos outros que vêm, até jogos, pedagogos que trabalharam em cima de jogos que trazem a identidade da cidade, né, que buscam na história
peculiaridades e histórias narrativas para contar e trabalham isso a partir da economia criativa. Então a gente tem muitos resultados nisso. E a gente continua esse ano com essa parceria que a gente tem com o Sebrae, que é esse programa, para essa formação, para essa qualificação, para essa profissionalização das pessoas que trabalham nessa área. E tem dado um resultado. E a gente busca também potencializar redes criativas, que são as feiras, que é o mercado criativo, para que essas pessoas que desenvolvem esses produtos possam ter como mostrar. E a gente está ampliando esse olhar, porque eu entendo que toda a cidade faz parte desse território criativo. O turismo, né, nós vamos posteriormente entrevistar o secretário Falck, que é secretário de turismo, né? E o turismo tem uma relação, todas as temáticas elas são interdisciplinares, né? Elas se cruzam em algum momento, elas dialogam, mas o turismo tem uma relação muito forte com a cultura, né? Os distritos de Santa Maria, eles têm, e Santa Maria está incluída na 4ª colônia, né? Tem uma gastronomia muito rica. A Secretaria já vem trabalhando nessa questão, de repente, de potencializar mais essa questão, né, além do artesanato, de outras questões, né, da cultura criativa, a gastronomia ser um potencial cultural e também contribuir para o turismo do município? Eu preciso dizer que tudo que a gente tem feito e essa expansão, eu diria, da Secretaria de Cultura, ela faz parte desse olhar do governo, né? A gente tinha no vice-prefeito Rodrigo Décimo todo esse olhar e temos e no prefeito Jorge e agora no prefeito Rodrigo e na vice-prefeita Lúcia, esse olhar de entender a cultura por um ângulo maior. E quando tu fala em distritos, já está dentro do nosso programa do Lab Criativo deste ano, esse mapeamento dos distritos, mas assim, eu preciso também olhar para os distritos enquanto espaços de cultura, de saberes. Então, esse mapeamento também faz parte daquelas festas tradicionais, como tu fala, que cada distrito tem, mas daqueles saberes tradicionais que também tem em cada distrito, aquilo que marca, que é singular em cada distrito e que se entrelaça, assim, com o turismo, né? Porque no momento em que tu trabalha toda esse fortalecimento dessa cultura local, tu também potencializa o turismo, porque a cultura é um grande fator de potencialização do turismo, né? Então isso está dentro do trabalho que a gente tem feito e que vai continuar agora com mais abrangência. Secretária, não tem como fugir desse tema, né? Santa Maria há vários anos, né? Acho que esse ano, se confirmar, completa 10 anos que não tem carnaval de rua, né? Eu queria perguntar para a senhora primeiramente isso, se está confirmado que esse ano ainda não vai ter essa festa, né? Que é a festa, uma das festas mais populares do Brasil, se não for a festa mais popular, e por que dessa decisão? Então, eu acho que isso é uma coisa que vem sendo trabalhada e eu acho que precisa ficar bem claro o seguinte, o carnaval, tu falar do carnaval agora, ele não faz de um dia para o outro, é um desfile de carnaval que tu não faz de um dia para o outro. As escolas, elas estão se fortalecendo nas suas comunidades, nos seus fazeres, porque também precisa ter. O carnaval de rua, ele acontece quando tem um tripé forte, que é a escola, né? Então as agremiações ali carnavalescas, a própria liga que faz essa associação entre elas, o poder público e a iniciativa privada, porque ele é um evento, mas ele não é um evento estanque que acontece num dia. Ele é um evento que é construído durante um ano e que acontece na rua durante um dia. Então, o que eu percebo hoje, e que eu tenho ido nas escolas que fazem os seus eventos, tem umas que têm evento praticamente toda semana, que elas estão nesse caminho, fortalecendo enquanto sua identidade, enquanto seus fazeres, para que a gente possa caminhar para ter um carnaval de rua. Entendendo que o carnaval de rua
é uma, como é que eu vou te dizer, é o final, digamos, o coroamento de um trabalho muito extenso. Não se faz, não se decide fazer hoje o carnaval de rua e na semana que vem se faz o carnaval de rua. Né? Então ele tem que ter essa construção para que se possa fazer. E as escolas passaram por toda a pandemia, né? Algumas se desarticularam também, porque entendendo também que muitas associações trabalham com voluntariado, né? E que estão retomaram a partir pós-pandemia e que estão se fortalecendo, né? Então, é isso que eu digo do carnaval, né? Como de qualquer outro evento que se faça na cidade. A senhora falou das escolas, né? A gente vê muito, por exemplo, assim, duas que me vêm à memória agora, mas eu acredito que tem outras também. A Vila Brasil e a bateria do Itaimbé. A Unidos do Itaimbé. Do Itaimbé, que seguido estão em vários espaços e aonde eles vão o público tá. O que demonstra que o público gosta de carnaval, gosta de samba. Mas me parece que essas atividades elas estão muito restritas no privado, né? E o público não acompanha, né? O apoio para de repente diversificar mais ações como essa, porque a gente nota que o povo, por exemplo, um bar ali da Vila Belga, não vou citar o nome para não fazer propaganda, tá? A escola tal, tá lotado, né? Me parece que se deixa muito para a iniciativa privada e o Estado, nessa temática, está um pouco de fora. A senhora discorda? Não, discordo. Porque eu vejo assim, ó, que na verdade, como eu falei, tem uma construção. Quando eu falo que é um tripé, é porque tem o poder público ali. Não que o poder público vai fazer, porque não é a Secretaria de Cultura que faz o carnaval. São as escolas de samba que fazem. Mas tem que ter o apoio do poder público. O apoio, tu falou bem, o apoio, né? Como acontece em Uruguaiana, como acontece em Cruz Alta, que a gente já entende a forma como ele é feito. Mas nas escolas também acontece muita coisa. Então não é só no bar. Nas escolas acontece, né? E a gente vê a participação da comunidade. Então eu fui agora nos últimos dias em 2 escolas. E a gente vê toda essa participação da comunidade, essa ampliação, essa questão de fazer evento toda semana, de puxar essa comunidade. E esse fortalecimento e essa construção é que vão trazer o carnaval de rua de volta. Né? Porque o carnaval na cidade ele existe. Né? Não é à toa aí que tem dezenas de blocos que já tem história dos blocos carnavalescos da cidade, os próprios clubes que fazem esse carnaval há tanto tempo. Né? E que são fortes e que continuam. Né? O que a gente precisa fortalecer esse tripé para que aquela festa na rua aconteça. Mas eu diria que assim, ano passado a gente até buscou um meio termo, digamos assim, fazer um carnaval democrático, e colocar bandas de carnaval para tocar aqui na Vila Belga, e que foi um sucesso. Foi um sucesso de público, foi um sucesso entre os próprios músicos que tocam nesse, né? Porque isso também é uma cadeia produtiva da cidade, né? A gente tinha blocos de carnaval que vieram também fazer essa participação, porque a Vila Belga traz também todo aquele clima, né? Parece uma cidadezinha, uma mini cidade antiga. Traz, né? Uma nostalgia. Traz uma nostalgia e tal. E a gente lotou as ruas ali da Vila Belga com um Viva Carnaval, né? Que também é uma festa democrática e também aberta para que as pessoas possam ir lá para a rua se divertir. Foram atividades, se eu não estou enganado, antes do Carnaval de fato, né? Foi pós? Pós, isso. Realmente teve uma participação popular. Eu não fui pessoalmente, mas teve uma participação popular, a gente acompanhou pelas redes, bastante significativa, verdade. A senhora falou, por exemplo, na questão, né, de criar essa economia criativa, de criar da cultura também ser estar dentro, ter a relação social, mas responder à questão econômica. O carnaval, bem trabalhado futuramente, ele não pode dar uma resposta econômica para a cidade. Ele já é ainda maior? Ele já é, porque no momento em que as escolas trabalham lá
as oficinas, né, que envolvem as baterias, por exemplo, as passistas, né, toda a parte de figurinos, né, que são as fantasias. Isso já faz parte, trabalha com as costureiras, isso já é economia criativa. A gente não cria, as coisas já estão ali, elas já existem, né? Assim como o carnaval, outras marcas da cidade também trabalham essa economia criativa na cidade. E aí eu vou citar uma marca muito forte da cidade, que é a literatura. Nós temos vários clubes de leitura, a gente tem uma produção literária intensa e imensa, e talvez por ter essa cidade cultura, essa cidade que envolve educação, essa cidade forte no ensino, né? A Feira do Livro é a segunda mais antiga da América Latina, a primeira é Porto Alegre. A nossa Feira do Livro, que tem trazido pessoas de fora, como trouxemos os escritores portugueses, como trouxemos o Zé Cabaleiro, quando eles chegam aqui, eles ficam maravilhados, como trouxemos também o Ailton Krenak. Eles dizem assim, não, mas vocês têm mais do que uma Feira do Livro, porque quando tu fala feira, como tem a Feira de Hortifruti, como tem a Feira de Roupa, é as bancas que vendem o livro na praça. Mas a nossa Feira do Livro é um festival cultural. Então nós temos, para além das bancas na praça, uma produção literária que no ano passado foram quase 300 livros lançados, e isso é uma produção criativa imensa, que envolve o escritor, que envolve o revisor, que envolve o cara que faz a capa, a diagramação do livro, a impressão do livro. Isso é uma cadeia produtiva imensa que movimenta durante a Feira do Livro e que movimenta mais. Durante a Feira do Livro, nós temos para mais de 40 atrações culturais, seja dentro do teatro, seja na periferia, seja nos distritos. No ano passado, por ser um ano atípico, né, em função das enchentes, nós tivemos quase 3 meses de Feira do Livro, com ações pelas escolas, com ações no próprio Lab Criativo, com ações conectando essa cidade universitária com o público jovem, com aquele público que está no ensino médio, ou seja, esse nosso olhar, e isso amplia também toda essa parte, esse desenvolvimento da cidade. Né? Então, a Feira do Livro, ela, quando tu anda pela praça e conversa com os comerciantes do calçadão ou a padaria da esquina, tu vê que o movimento ele amplia muito. Então, a gente tem aquela pesquisa que foi feita há um tempo atrás, no Brasil, que cada R$1 investido em cultura, ele movimenta 1,6 na economia, significa isso. Que quando a gente tem um evento, seja ele uma festa de carnaval, o Festival do X, que é um festival identitário que veio para ficar e foi criado dentro do programa do Lab Criativo, a Feira do Livro, o próprio Viva Santa Maria, o Natal, que movimenta e que atrai as pessoas. A Tertúlia. A Tertúlia, o Festival Débora Rosa, tantos eventos que a gente tem feito, né, nessa parte. Ele movimenta o transporte, ele movimenta a padaria, ele movimenta o lanche, o restaurante, tudo toda uma cadeia muito maior. Então essa visão, esse ângulo de visão a gente tem na secretaria para trabalhar e ampliar, né, a profissionalização, né, porque como eu te disse, a secretaria ela tem uma visão da cultura enquanto a importância da cultura para a memória, para a história, para o pertencimento, para a identidade da cidade, e da cultura enquanto uma mola econômica. Deixa eu lhe dizer uma coisa, algumas pessoas, inclusive é um debate que já aconteceu aqui na Câmara, né? Não foi algo assim muito, não teve um protagonismo muito grande, mas eu me recordo que já teve esse debate sobre o melhor local para a Feira do Livro, né? A senhora considera que ali a Praça Saldanha hoje é o melhor espaço? Claro, a praça foi revitalizada, né? Uma outra praça, né? Mas a senhora considera que hoje é o melhor espaço para essa feira? A gente precisa entender a história da Feira do Livro. A Feira do Livro ela começa em 1962 na Praça Saldanha Marinho. E desde então ela teve, vamos para a 52ª edição, na Praça Saldanha Marinho. Então ela tem uma história ligada à Praça Saldanha Marinho. Me parece que, ou parece para todo mundo, que a praça começa a ficar pequena para a feira. Mas ela tem uma importância imensa nessa história. Então não é qualquer lugar
Sim. que vai receber a Feira do Livro de Santa Maria. Então, por hora, eu só vejo a praça. Tem todo um simbolismo, né? Secretária, descendo um pouquinho ali pela Presidente Vargas, né, saindo da Praça Saldanha Marinho, indo até o Itaimbé ali no Bombril, que é um espaço, né, que há bastante tempo está fechado e as pessoas se perguntam, né? Ontem até nós conversávamos, eu não me lembro com quem, eu me lembro que ele foi reinaugurado e aí fechou de novo e não abriu mais desde então. Por que esse espaço segue fechado há tanto tempo? Ele foi... falta uma parte dessa reforma, que é a parte do telhado e que está assinada agora, já foi assinada. Então, o governo já a gente tem esse entendimento da importância do Bombril, né, enquanto espaço, e que é um outro espaço. Eu, enquanto produtora, posso falar isso assim, que ele é um espaço multiuso, né, e que ele foi importante em vários momentos, né, para a cidade, e principalmente enquanto não tinha um Teatro 13 de Maio, que para algumas apresentações ele tem claro, melhor acústica, melhor estrutura, melhor tudo. Mas o Bombril, ele está no Parque Itaimbé, ele faz parte daquele ambiente ali, e ele vai ser, sim, reformado com uma proposta nova e vai voltar para a comunidade, sim. A gente está entendendo, enquanto várias secretarias, porque todas as secretarias, elas são interligadas, né? Sim. A gente tem um trabalho conjunto com o esporte, com o turismo, com o desenvolvimento econômico, enfim, com a gestão, com a comunicação, várias secretarias. Então, a gente também entende qual é a missão, qual é a função de cada equipamento para a gente ir trabalhando, como fizemos há pouco com a concha acústica, né? Que também foi, a gente tem que ir entendendo também as mudanças da cidade, né? A concha acústica foi construída no Parque Itaimbé numa época em que não era tão urbano, não é tão urbano, porque ela é urbana, mas ela talvez não tivesse tantos moradores ao redor, né? Sim. E a gente também tem que fazer essa convivência harmônica, né, entre os espaços e quem mora ali naquele lugar. Então, dos diversos lugares que a gente está trabalhando e que vai avançando. Eu trabalho em Santa Maria há mais de 20 anos, né? Eu sou santamariense, e eu penso assim que nunca Santa Maria avançou tanto na cultura como nos últimos anos. Uma pergunta, tem uma previsão, claro que às vezes é complicado, né? Porque a gente sabe que existe a burocracia, às vezes atrasa, uma empresa, enfim, pede um aditivo, a gente sabe como funciona no serviço público. Mas existe uma previsão, por exemplo, acredito que no segundo semestre desse ano que vem, o Bombril vai ser entregue para a sociedade. Existe uma previsão ou ainda não? Não existe essa previsão, porque agora começa o processo licitatório. Sim. E como tu disse, é uma imprevisão, né? Então, é o processo, né? Ele vai ser entregue. Sim. Né? A gente quer o quanto antes, né? Fazer esse novo uso, digamos assim, de um espaço como o Bombril. A senhora falou, por exemplo, da concha acústica, né? Eu moro ali no Itaimbé e eu noto ali com a revitalização, isso é uma percepção minha enquanto cidadão, né? As pessoas utilizando aquelas quadras que foram revitalizadas até meia-noite, jogando vôlei, praticando, as quadras de basquete, a própria concha acústica, várias atividades culturais têm sendo feitas lá. Então, como eu faço esse comparativo, essa introdução, para dizer que quando o espaço público ele tem qualidade, a população vai ocupar, vai estar lá e vai gerar segurança essa ocupação. Então é muito importante, né? Sim. Eu citei alguns espaços do Itaimbé que estão nessa situação boa, mas existe uma enormidade do Itaimbé que está escuro, que não seguiu ainda esse avanço de ter luz, de ter quadras revitalizadas, espaços revitalizados, né? Que o governo, né, entenda a importância de revitalizar todo esse espaço e outros espaços também, porque a população precisa e ocupa esses espaços. Né? Eu acredito assim que, estando dentro do governo, que isso está acontecendo, né? E vai acontecer com o Parque Itaimbé, porque já está, né, nesse planejamento, já está sendo abraçado aí por um grupo de secretarias, já foi, né, e já está encaminhado. Assim como esses espaços que tu citaste. É claro que a ocupação ela traz segurança,
E o cuidado também, né? E isso é sempre um pedido que a gente faz para a própria população, né? O que é público é de todos, então Claro. todo mundo precisa cuidar, né? Então, quando se revitaliza um espaço, é com recurso público. E ele precisa ser cuidado para que todos possam usar. E ele precisa ter regramento também para que todos possam usar, né? E se é para todos, a gente vive numa sociedade que nem todo mundo pode usar ao mesmo tempo. Então, nós precisamos de regras para que isso possa funcionar. E a gente tem trabalhado nesse sentido também, né? O próprio Teatro 3 de Maio, que é um espaço público, que tem uma parceria público-privada, que é a gestão através da Associação dos Amigos do Teatro 3 de Maio, que também cuidam daquele espaço. A Secretaria tem datas ali. Ela tem datas desde que esse espaço foi revitalizado, na década de 90. Mas só em 2022 nós trabalhamos um edital de ocupação, para que essa ocupação também seja pública. Então, a gente tem datas ali que fazem parte hoje de um edital de ocupação, que inclusive está em andamento, para que os artistas, enfim, as manifestações culturais da cidade, quem tem lá um show para colocar no teatro, possa se inscrever nesse edital e poder fazer parte ali de uma aproveitar uma data no teatro, que também vale renda e bilheteria, porque ele também pode, através desse edital, colocar ingressos vendidos. Então, a gente tem trabalhado nessa ocupação responsável dos espaços, a revitalização e a ocupação responsável. Eu vou antes de lhe perguntar, né, como é que o pessoal interessado faz para se inscrever, enfim, ocupar esse espaço, um artista, por exemplo, que queira mostrar o seu potencial artístico, seja músico, seja teatral, enfim. Mas antes eu queria dizer, né, porque senão pode parecer uma reivindicação porque eu resido ali, não. Além do Itaimbé, existem outros parques, outras praças, né, também muito importantes, como a Praça dos Bombeiros, ali do Malé, e tantos outros espaços, né, importantes de Santa Maria, porque Santa Maria, pela sua configuração, isso não é uma questão do governo A, B ou C, ela, de certa forma, ela tem uma carência de parques, né, na região central, tanto que as pessoas elas vão muito para o FSM para passar o sábado, o domingo, levam o seu chimarrão. Então acho que o governo, de certa forma, ele já vem atacando essas questões, né, e é importante porque o público é de todos, né, e tem pessoas que muitas vezes só tem o público para utilizar, né, não tem condições de ir no espaço privado, então é importante, né. Mas com relação a essa ocupação do Teatro 3 de Maio, como os interessados podem se inscrever, podem participar desse edital, secretária? Sempre acompanhe o Instagram da Cultura, o site da Prefeitura, que ali a gente divulga as possibilidades, tanto dos cursos oferecidos, os workshops, enfim, as mentorias oferecidas pelo Lab Criativo, que também são gratuitas, quanto os editais, dos de fomento, né? O uso de ocupação de espaços como do Teatro 3 de Maio e outros que vão surgir na sequência a partir da revitalização dos espaços, em que a gente vai lançando mão dessa metodologia, que é uma metodologia democrática, para que todos possam participar. Então, acompanhando lá vai poder ler o regulamento, vai ver quando abre, quando fecha, enfim, todas essas possibilidades e oportunidades. Secretária, mais uma vez, muito obrigado, né? Nós chegamos ao final do nosso programa, infelizmente somos limitados pelo tempo, poderíamos acho, ficar aqui conversando mais meia hora, mais uma hora, porque tem assunto, né? Tem várias ações aí ocorrendo e outras para acontecer, mas queria mais uma vez lhe agradecer. A gente sabe que a agenda do secretário não é uma coisa tão simples assim, né? A senhora ter aceitado o nosso convite através da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, então mais uma vez muito obrigado. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, né? E é isso. Nós que agradecemos o espaço, né? A gente faz um trabalho dentro da Secretaria de Cultura que faz parte de um trabalho de governo, né? Chancelado e apoiado sempre, faz parte desse programa maior hoje do governo do prefeito Rodrigo e da vice-prefeita Lúcia Madruga. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecer mais uma vez a secretária Rose Carneiro, secretária de Cultura, que se dispôs a participar aqui do nosso programa para falar um pouco mais dos desafios, das entregas, das ações realizadas anteriormente. Ela que
permaneceu no secretariado, né, nesse novo governo, e também os desafios, né, para esse novo período. Agradecer também a você que nos acompanhou até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Instagram. Ali você vai ficar por dentro da programação da TV Câmara e das principais ações do Parlamento Municipal. Até o próximo Câmara Entrevista.